Mas Dani Lima falando sobre as brigas internas da Suprema Corte, lá no TMC. Vamos lá. Esses 6 meses de TMC 360, não é para comemorarmos. É toda 120, gente, todas as quartas-feiras a gente tem aqui a Dani Lima com a gente. Mas sempre é uma celebração. Sempre é uma celebração com ela. E eu já quero começar o nosso papo dando parabéns. Dani, que está aqui desde o dia 1, juntinho. Assim, nós estamos sempre juntos e misturados aqui na TMC, no TMC 360. Parabéns, muito bom formar esse time com você. Bom dia. Bom dia, meu amor, Jojo. Bom dia, Felipe. Bom dia para você que está aqui conosco no TMC 360. Sim, desde o dia 1, vamos juntos nesse projeto que já é um sucesso, já faz barulho, já pauta a gente, todo mundo acompanha e que só cresce, só vai crescer. Aliás, eu já vou dar spoiler aqui, por quê? Porque ninguém me vetou, então eu vou falando. Prepare-se, porque teremos estúdio novo em breve, bonitão, telão, tudo junto ao mesmo tempo e misturado. Eu, Joana, Felipe e grande elenco aqui no TMC 360. E aí, minha gente, para onde vamos nessa segunda-feira? Ó, tô até dançando aqui, ó. Dani, se a gente pauta muita gente, você pauta muito mais, né? Eu quero explorar com você um assunto que no fim de semana esteve em vários jornais e a gente guardou aqui para tratar com você, que trata de uma divisão no Supremo Tribunal Federal. Agora há pouco, o Gustavo Slema, nosso repórter do Rio de Janeiro, estava nos explicando a quantas anda, né, a eleição no Rio. Na verdade, a decisão que vai definir como vai ser a eleição no Rio de Janeiro, direta ou indireta. Inclusive, esse é um assunto que mostra, esse é um tema, uma pauta que mostra como o STF está dividido. Se formaram basicamente 2 grupos dentro do Supremo Tribunal Federal. Dani, isso é de agora? Explica pra gente. Não é de agora e também não é de agora que meu gato simplesmente derrubou absolutamente toda a minha água aqui no chão de casa. Fala pra ele participar. Oi, Nietzsche, obrigada. Gente, então, vamos lá, vamos juntos aqui. Ô, Carla Mori! Não é de agora, mas cristalizou isso. Para tudo! Carlinha, quanto tempo? Obrigado. A gente tá precisando de uma ajuda mesmo, porque ontem ficou faltando 130 de superchats. E tá faltando 120 agora. Obrigado, querida, pela sua presença. Muito obrigado por você sempre colaborar aqui com o nosso canal. E vamos ver a água que caiu na casa da Dani e o racha que existe aí dentro. Pedro, 107. É menos 12. Socorro Gondim mandou mais 100 e mandou mais 12. Então faltam. Peraí. 107 menos 12? Peraí. Eu não entendi. Tá faltando 108? Ou tá faltando 108 ou tá faltando 107? Alguém me explica aí, por favor, que eu tô perdido um pouco. Vamos lá. Ficou explícito, Joana. Ganhou ares quase de guerra aberta, tá? O assunto não é simples, então eu vou pedir a ajuda de vocês dois. Joana e Felipe, para que eu vá tentando fatiar, explicar e não me alongue muito para não cansar e nem confundir quem tá nos ouvindo. Vamos entender aqui o seguinte. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? O Cláudio Castro estava sendo julgado por abuso de poder político e econômico. Por quê? Nas eleições de 2022, o UOL revelou que Cláudio Castro contratou 27 mil, eu vou repetir, 27 mil funcionários por meio de uma autarquia do Estado, ou seja, de uma empresa do Estado, pagos com dinheiro público para, segundo a acusação do Ministério Público, servirem, na verdade, de cabos eleitorais para ele. 27 mil pessoas. Esse caso foi percorrendo todas as instâncias do Judiciário até chegar no Tribunal Superior Eleitoral. Quando, agora, semana retrasada, foi finalmente concluído o seu julgamento. Problema. O caso começou a ser julgado e Cláudio Castro esperou um dia antes da conclusão do julgamento para renunciar ao governo do Rio. Ou seja, o TSE discutiria se ele teria o mandato cassado, ou seja, não seria mais governador, e junto com a cassação vem a inelegibilidade, multa, uma série de punições. Um dia antes dessa definição, ele falou, eu renuncio, já não sou mais governador por minha própria decisão.
E aí o Tribunal Superior Eleitoral conclui o julgamento, caça o diploma dele, declara Cláudio Castro Carlinha, inelegível obrigado, e minha querida. aplica as multas. Mas fica uma dúvida. O que diz o Código Eleitoral em seu artigo 224? Se o cidadão tem o mandato cassado há mais de 6 meses do fim do término do mandato, que é o caso, já que estamos em abril e o mandato terminaria só em dezembro, vão se realizar eleições diretas, ou seja, o cidadão vai lá na urna e escolhe quem vai ser o governador substituto. Se for a menos de 6 meses, eleições indiretas, ou seja, aqueles eleitos pelo cidadão, deputados estaduais, vão até a urna e escolhem entre os seus deputados estaduais quem será o substituto. Bom, o fato é que, como Cláudio Castro renuncia um dia antes, ficou um vácuo. Vai ser eleição direta por conta do que diz o Código Eleitoral ou eleição indireta, já que não tinha mais mandato a ser cassado porque Obrigado, ele renunciou Carlinha. um dia antes, portanto já tinha dito, não, eu não tenho mais mandato, então não tenho que vocês cassarem. É essa a discussão que está no Supremo Tribunal Federal. E isso racha a corte. Por quê? Cláudio Castro fez a manobra da renúncia não para tentar só burlar o julgamento do TSE, não, mas para tentar colocar na cadeira um aliado dele, que não só continuaria tocando o governo do Estado, como também teria poder, Joana e Felipe, de, digamos, arbitrar a continuidade das investigações dentro do âmbito estadual e a obra e arte que Cláudio Castro fez em 2022 para se eleger. O nome desse cidadão é Douglas Ruas. Fato é que, como quem era presidente do TSE é a ministra Carmen Lúcia, do Supremo, ela ficou incomodadíssima com o fato de que uma ala dos ministros ali acharam que o TSE fez, grosso português, lambança, ao deixar uma espécie de vácuo interpretativo sobre como vai se dar o julgamento ou a eleição do próximo governador. E por que eu falo em vácuo? Ficou confuso no próprio TSE? Ficou. O TSE exarou 3 atas sobre o mesmo julgamento. 2 trazem o mando de eleição direta e a última, de eleição indireta. Então, assim, mesmo dentro da corte, ficou confuso o negócio. O clima é de guerra aberta, a Carmen Lúcia não está conseguindo ouvir falar sobre o assunto, tá pau da cara, falando português, claro, com os colegas que criticaram a condução no TSE, que criticaram a embocadura dada pelo TSE no caso, e pior, né? Explicitou-se um racha ali. De um lado, você tem ministros como Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e do outro você tem, pela conjuntura, Carmen Lúcia sempre foi muito afiada com esses 4 nomes aqui, mas irritada com as críticas ao TSE, ela se somou a Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux e sim, agora a Carmen Lúcia. Então, temos um belíssimo 4-4 para cada um dos lados. E aqui, ó, como fiéis da balança, Dias Toffoli e Edson Fachin, que ainda não tem posição definida nesse caso, queridos. É por isso que a gente falava agora há pouco que essa é uma questão que aparentemente é local, mas está longe de ser apenas local. Dani, fica aí, a gente já volta a conversar de outro assunto. Obrigado, Socorro. Importante aqui, que tem o seu toque, tá? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!